dia, alunos. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, tô com saudade das nossas aulas, tô com saudade da nossa troca. Mas a gente não pode ficar parado nesse momento de confinamento. A gente tem que dar continuidade ao nosso estudo, né? E aí, como proposta, eu deixei para vocês um exercício sobre regionalizações do Brasil. E hoje eu estou trazendo para vocês a correção desses exercícios. Então prestem atenção, lembrem-se do que vocês escreveram em cada uma das questões para tentar aí extrair o que vocês botaram de correto, o que vocês colocaram de errado. Aconselho a vocês a anotarem, pega um caderno, pega uma caneta, um lápis, seja o que for, e pega o livro também, tá? Que ao decorrer da correção, eu vou pedindo para vocês abrirem o livro na página adequada, tá bom? Então, corre lá, pega. Isso. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa correção. A primeira pergunta é o seguinte: dentro do contexto geográfico, o que significa região? E regionalizar. Então, nessa questão, vocês têm duas coisas a fazer. Primeiro é explicar o que é região e depois explicar o que é regionalizar. Quem tem o caderno completinho, desde lá do primeiro dia de aula, vai ver que lá nas primeiras aulas a gente já falava sobre região, a gente já estava trabalhando esse conceito, tá? Então, abre o caderno lá nessas primeiras páginas. Achou? Isso. Então, região é uma porção do espaço que possui características próprias, diferentes das áreas ao seu entorno. Então, região não vai ser um território como um todo, vai ser uma porção de um território, a porção de um espaço que possui uma determinada característica que se difere do restante do território, que se difere do restante do espaço, ok? E regionalizar, a gente tem que entender como um verbo. A gente sabe que no final da palavra aí, esse ar é um indicativo de verbo, né? Então, regionalizar é um ato. É um ato de fazer o quê? De estabelecer, de determinar as regiões de algum espaço a partir de determinado critério. Ou seja, quando eu indico uma região, quando eu estabeleço uma região, eu estou regionalizando, tá? Eu estou criando a região. E a gente pode regionalizar, a gente pode estabelecer essas regiões no território segundo vários critérios. Dentre eles, nós temos os critérios naturais, e aí entra o clima, a vegetação, relevo, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os políticos e entre muitos outros. Então, dessa forma, a gente pode dizer que um território ele pode ter diferentes regiões, diferentes formas de ser regionalizado de acordo com os critérios escolhidos por quem está regionalizando, ok? E aí, ao longo dessa lista de exercícios, eu pedi justamente para vocês pesquisarem diferentes formas de regionalizar o Brasil daquela que a gente já conhece do IBGE, ok? E aí eu pedi para vocês pesquisarem, na segunda questão, quem foi Milton Santos e qual a sua relação com a regionalização do Brasil. Vocês já ouviram eu falar do Milton Santos outras vezes, vocês já conhecem esse nome. E aí, no livro de vocês, lá na página 149, achou? Na página 149, fala um pouquinho sobre o Milton Santos, ok? Eu peguei na internet essa mini biografia do Milton Santos. Então, Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo brasileiro. Graduado em Direito, destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo, ou seja, dos países pobres. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 70. Então, o Milton Santos, ele vai ser o maior geógrafo brasileiro, tá? Ele vai ser o cara aí que vai trazer uma nova forma de se fazer geografia no Brasil. Até então, a gente vivia a chamada geografia tradicional, uma geografia
muito decoreba, decorar nome de rio, decorar nome de cidade, nome de capital. É uma geografia que está cada vez mais em desuso. A geografia que a gente trabalha hoje, que é a chamada geografia crítica, ela vai trabalhar as relações da geografia com o nosso dia a dia, com as questões práticas do território, ok? E aí uma informação. O Milton Santos ele nasceu em 1926 e ele faleceu em 2001. Em 2001, então, a gente vai perder um dos maiores nomes da geografia brasileira, ok? E aí, qual vai ser a relação do Milton Santos com a regionalização do Brasil? Aí entra a página 149 do livro de vocês, tá? Juntamente com Maria Laura Silveira, ele estabeleceu a regionalização brasileira segundo a difusão dos meios técnicos, científicos e informacionais. Essa regionalização do Milton Santos, ela vai ficar conhecida como os 4 Brasis, ok? Então, ele vai dizer que o Brasil pode ser dividido em 4 grandes porções, em 4 regiões. E essa difusão dos meios técnicos, científicos e informacionais, ele está se referindo a como a globalização acontece em cada região do Brasil, tá? No mapa que eu vou mostrar já já para vocês, vai ficar mais claro isso. E aí a gente tem uma foto do Milton Santos, para quem não conhece, tá? Um baiano, não está escrito aí, mas ele era baiano, Milton Santos, e um dos maiores geógrafos do Brasil, apesar de nunca ter se formado em geografia. Ele foi cedido a ele o título de geógrafo porque ele estudou à parte, ele nunca frequentou uma faculdade de geografia, vamos dizer assim. A graduação dele é em direito, mas ele se dedicou ao estudo da geografia e ele publicou, para vocês terem uma ideia, mais de 60 livros falando sobre geografia, tá? Alguns dos quais eu vou levar para vocês verem quando a gente voltar às aulas, para vocês conhecerem um pouquinho da obra desse brilhante homem, tá? E aí segue o mapa para vocês verem. Então, esse mapa aí trabalha a regionalização do Milton Santos, os 4 Brasis. Reparem que ele trabalha 4 regiões diferentes. A gente tem a região amazônica, pintada de verde aí. Um lilás, a gente tem a região nordeste. De amarelo, nós temos a região centro-oeste. E de roxo, nós temos a região concentrada, ok? Então, ele não vai seguir aquele padrão do IBGE. Ele vai dizer que o Brasil ele deve ser dividido, segundo o critério que ele adotou, a difusão dos meios de comunicação, os meios de transporte, como que ocorrem os fluxos, tá? A gente vai trabalhar detalhadamente a regionalização do Milton Santos. Nessa primeira atividade que eu estou passando para vocês, é para vocês terem um primeiro contato, ok? Então, a difusão do meio técnico, científico e informacional no Brasil vai ser trabalhada pelo Milton Santos na regionalização dos 4 Brasis, ok? Dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou responder a vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, tirem as dúvidas, a gente está aqui para tirar dúvidas. A próxima pergunta: quem é Pedro Pinchas Geiger? E qual a sua relação, com a regionalização do Brasil? Notem que quando foi o Milton Santos, eu usei o verbo no passado, né? Porque o Milton Santos, infelizmente, já é falecido. O Pedro Pinchas Geiger, não, ele ainda está vivo, ok? E aí, no livro de vocês, página 148, por favor, abram aí. Abriram? Muito bem. Então, na página 148, tem aí no Personalidade um destaque para o Pedro Pinchas Geiger. E diz o seguinte: Pedro Pinchas Geiger, nascido em 1923, façam as contas. Se ele nasceu em 1923, quantos anos ele tem em 2020? Fizeram? Vou dar cola, hein? Ele tem 97 anos, ele ainda está vivo, tá? Então, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro e é um importante geógrafo brasileiro graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tá? Para quem conhece aí. E sua obra mais conhecida nacionalmente é o estabelecimento das regiões geoeconômicas brasileiras. Eu tive a preciosa honra
de estar numa conferência, num evento de geografia, né? Um congresso de geografia que ocorreu na UERJ, e o Pedro Pinchas Geiger foi o homenageado dessa conferência. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Um cara aí que é destaque na geografia brasileira, que trabalhou as regiões geoeconômicas do Brasil. E aí segue uma foto dele, a foto mais recente que nós temos dele, tá? Foi de uma entrevista que ele cedeu para o jornal O Globo, se eu não me engano, essa imagem aí. E aí ele vai trabalhar as regiões geoeconômicas brasileiras. Ele vai dizer que no Brasil existem complexos geoeconômicos, complexos de economia. Segue o mapa dele aí trabalhando as regiões. E ele vai trabalhar 3 grandes regiões: a região amazônica, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Se vocês repararem, o Pedro Pinchas Geiger, ele não vai respeitar os limites dos estados. Ou seja, se vocês verem aí no mapa, vocês já sabem localizar cada estado. O estado de Tocantins, por exemplo, o estado do Mato Grosso, são estados que estão em 2 regiões, porque ele vai dizer o seguinte: não tem como a gente pegar um estado tão grande como o Mato Grosso, como o Tocantins, e dizer que ele todo possui uma única característica econômica, tá? Então ele vai dizer que o sul do Mato Grosso, por exemplo, possui características muito mais semelhantes com a região centro-sul do que com a região amazônica. Novamente eu digo, isso, gente, esse início é só uma pincelada, tá? A gente vai trabalhar detalhadamente cada uma dessas regionalizações, ok? Dúvidas, novamente, deixa nos comentários. Outro nome importante que vocês precisam conhecer é o Jurandir Roys, por isso eu fiz essa pergunta aí para vocês. Quem é Jurandir Roys e qual é a sua relação com a regionalização do Brasil? Abre o livro na página 161. Foi? Novamente, aí no personalidade, nós temos o Jurandir Roys. Então, diz o seguinte: Jurandir Luciano Sanches Roys, que é o nome completo dele, nascido em 1947. Cadê a galera da matemática? Quantos anos ele tem hoje? Fez a conta aí? 72 anos. É um geógrafo brasileiro formado pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele ficou conhecido por sua classificação de relevo. Então, enquanto o Milton Santos trabalhou o meio técnico científico informacional, que são as formas os meios de comunicação, os meios de transporte, integração do território, os fluxos que ocorrem no território, e o Pedro Pinchas Geiger vai trabalhar a economia, o Jurandir Roys ele vai trabalhar a parte, vamos dizer assim, aspectos naturais, né? Os aspectos de relevo. Então, novamente, aí fica claro para a gente que a gente pode estabelecer regiões de um território de acordo com critérios diferentes, ok? E aí, essa é uma das únicas fotos que a gente tem do Jurandir Roys, porque ele é um cara que não gosta muito de tirar foto, não. Ele não gosta muito de ficar se exibindo, não. Então, geralmente vocês vão ver essa foto aí dele nos livros, nas revistas, vai ser geralmente essa mesma foto, ok? E aí, nós temos o mapa do Jurandir Roys. Ele vai dizer que no Brasil existem 3 grandes grupos de relevo: as depressões, as planícies e os planaltos. A gente vai ver também detalhadamente o que são depressões, o que são planícies, o que são planaltos, ok? E aí ele vai nomear cada uma depressão, cada uma planície, cada um planalto no Brasil, ok? Então vai ser um trabalho minucioso feito pelo Jurandir Roys. E essa regionalização ela é muito utilizada até hoje. Ela foi estabelecida lá na década de 90, tem aí uns 30 anos dessa regionalização, e a gente utiliza ela até hoje como um grande conhecimento que nós temos, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu queria que vocês respondessem mais ou menos dessa forma.
Copiem, aconselho vocês a usarem esse material para poder completar o caderno, tá bom? E obrigada pela atenção, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço, até a próxima, tá?